Na intersecção entre o pensamento e a ação reside uma alquimia poderosa, a capacidade de transformar a clareza nebulosa em visões nítidas e a criatividade adormecida em inovações audaciosas. À medida que navegamos pela complexidade do mundo moderno, a necessidade de cultivar a clareza mental e a agilidade criativa torna-se cada vez mais imperativa. Em vez de seguir os trilhos convencionais do raciocínio, convido você a desbravar técnicas que desafiam as normas, instigam a reflexão e provocam o pensamento crítico. Aqui, cada prática se transforma em um trampolim para novas perspectivas, onde a genialidade se revela na espontaneidade e a lucidez se torna a bússola para um futuro repleto de possibilidades. Prepare-se para um mergulho nas ferramentas que podem redefinir sua abordagem à vida e ao trabalho, abrindo caminho para um estado de criação e claridade inabalável. Para incrementar a clareza e a criatividade, é imperativo, em primeiro lugar, desconstruir a nociva noção de normalidade que permeia nosso cotidiano. A rotina, frequentemente abraçada como uma aliada, pode rapidamente se transformar em um cacoete mental, aprisionando-nos em uma espiral de hábitos repetitivos que obliteram a originalidade. Nesse contexto, a repetição não apenas dilui a singularidade, mas a transforma em um eco distante, inaudível em meio ao ruído da conformidade. A proposta é incitar uma reflexão e um convite à ruptura. Questione as práticas diárias que à primeira vista parecem benignas, mas que em última análise inibem a inovação. Experimentar um novo percurso para o trabalho, um ato aparentemente trivial, pode servir como um catalisador para a transformação cognitiva. Esse simples gesto instiga a mente a perceber o novo e a confrontar o familiar com uma nova perspectiva. A reconfiguração do caminho diário provoca uma série de estímulos sensoriais, novas vistas, sons e interações que enriquecem a experiência humana e desafiam a comodidade do habitual. Inverter a ordem das atividades diárias, como priorizar a meditação ou a leitura antes de mergulhar nas obrigações do dia, também pode desvelar percepções inesperadas. Essa prática altera a dinâmica do seu tempo e permite que a mente opere em um estado mais criativo e aberto. A busca por hobbies inesperados, que desafiam a zona de conforto, seja aprendendo um novo instrumento musical, praticando uma arte marcial ou explorando a culinária de culturas distintas, serve como uma forma de ressignificação do tempo livre. Esses novos desafios, longe de serem meras distrações, constituem oportunidades valiosas para expandir horizontes mentais. Essas experiências não são meramente exercícios de quebra de rotina. Elas criam uma dissonância intencional que estimula a reflexão e a descoberta. A natureza humana é programada para buscar padrões, e ao desviar-se deles, podemos cultivar um espaço mental propício à inovação. O inesperado provoca curiosidade, um elemento essencial para a criatividade. Quando confrontamos o desconhecido, a mente se abre a novas possibilidades e associações, permitindo que ideias antes obscuras ganhem clareza. A desconstrução da normalidade não deve ser vista como um ato de rebeldia vazio, mas como uma abordagem consciente e deliberada para a vida. Essa prática nos despoja das amarras do ordinário e nos convida a participar ativamente na construção de uma realidade mais vibrante. Quando aceitamos a diversidade de experiências, cultivamos um repertório rico que alimenta nossa criatividade e clareza, permitindo-nos navegar em um mundo repleto de incertezas com confiança e engenhosidade. Ao abraçar o inusitado e desconstruir as normas estabelecidas, cada experiência se transforma em um terreno fértil para a inovação. A liberdade de explorar o desconhecido, longe das amarras do cotidiano, é o primeiro passo para redescobrir e reinventar a própria essência criativa. Essa busca enriquece a vida individual e também contribui para um coletivo mais dinâmico e inspirador. É na quebra da normalidade que reside a magia da criação. A criatividade, em sua essência, é um fenômeno dinâmico que se alimenta de estímulos sensoriais variados. A introdução de elementos não convencionais no ambiente de trabalho pode ser um catalisador para a inovação. Ao diversificar os estímulos que nos cercam, temos a oportunidade de desencadear respostas criativas que, de outra forma, permaneceriam adormecidas. Uma estratégia eficaz é a curadoria de trilhas sonoras que rompam com a monotonia habitual. Ao invés de se prender a um único gênero musical, por que não explorar playlists que mesclem ritmos e estilos diversos? A música influencia nosso estado de espírito e pode alterar a percepção do tempo e da concentração.
Incorporar sons inusitados, como gravações da natureza, ruídos urbanos ou até mesmo batidas experimentais, pode criar um ambiente sonoro que estimula a mente a fluir livremente. Essa nova paisagem auditiva favorece um espaço onde a originalidade pode emergir com maior facilidade. Além do som, os sentidos do olfato e do tato também desempenham papéis importantes na capacidade criativa. A aromaterapia, por exemplo, tem se mostrado uma ferramenta eficaz na melhoria da concentração e na redução de distrações. Utilizar óleos essenciais como alecrim ou hortelã promove um estado de alerta e transforma o ambiente em um espaço sensorialmente rico. O olfato, intimamente ligado às emoções, pode evocar memórias e estados mentais que impulsionam a criatividade. A exploração de texturas diversas em seu espaço de trabalho também pode enriquecer a experiência sensorial. Materiais como papel reciclado, quadros de cortiça e superfícies com acabamentos variados podem despertar uma curiosidade tátil que favorece uma conexão mais com o processo criativo. Ao tocar e interagir com diferentes superfícies, estimulamos a mente a fazer associações mais amplas, expandindo o espectro de ideias que podemos gerar. Uma prática particularmente eficaz para fomentar a criatividade é a escrita automática. Esse exercício consiste em permitir que a mente flua livremente sobre o papel, sem a intervenção do crítico interno. A ideia é escrever o que vier à mente, sem preocupação com gramática, estrutura ou coesão. Esse processo liberta o inconsciente e pode revelar discernimento que normalmente permaneceriam ocultos sob a superficialidade do pensamento consciente. A escrita automática serve como uma ponte entre o racional e o irracional, permitindo que novas conexões e ideias surjam de maneira espontânea. Essas intervenções sensoriais, quando incorporadas de forma consciente e intencional, promovem um estado mental mais aberto e receptivo. Ao criar um ambiente rico em estímulos inusitados, desafiamos a mente a sair da zona de conforto e a convidamos a explorar possibilidades que antes pareciam distantes. Assim, a criatividade se torna um exercício contínuo de descoberta, onde a curiosidade e a inovação se entrelaçam em um ciclo perpetuamente renovador. Esse processo enriquece a prática individual e também reverbera em um espaço coletivo, onde as ideias podem prosperar em um ecossistema de colaboração e criatividade. E, surpreendentemente, a imposição de limites pode atuar como um motor para a criatividade. Em um mundo que frequentemente celebra a abundância e a liberdade irrestrita, é fácil ignorar o potencial inovador que emerge quando restrições são aplicadas. Quando estabelecemos regras autoimpostas para sua prática criativa, você desafia a sua mente e cria um espaço propício para soluções inovadoras. Por exemplo, ao escrever um texto com um número restrito de palavras, você é forçado a destilar suas ideias ao essencial. Essa prática aprimora a clareza na comunicação e estimula a busca por sinônimos e estruturas alternativas que tornem a mensagem impactante, apesar da limitação. Ao selecionar palavras com mais cuidado, você exercita a habilidade de comunicar conceitos complexos de maneira concisa, revelando uma nova faceta da linguagem. Na esfera visual, a utilização de um número limitado de cores em uma obra de arte oferece um campo fértil para a experimentação. Ao restringir a paleta, você se vê compelido a explorar combinações e contrastes que não teria considerado em um contexto mais livre. Essa busca por harmonia e equilíbrio em um cenário de escassez enriquece a experiência criativa e pode resultar em obras que se destacam pela sua originalidade e profundidade. Além disso, criar uma apresentação sem o uso de palavras desafia a sua capacidade de comunicação visual e não verbal. A ênfase é deslocada para imagens, gráficos e símbolos, exigindo que você encontre maneiras inovadoras de transmitir sua mensagem. Essa abordagem aguça a percepção estética e promove uma maior empatia com o público, que é convidado a interpretar e interagir com a apresentação de forma mais ativa. Essas limitações, quando abraçadas de maneira consciente, transformam-se em ferramentas de exploração e descoberta. Ao confrontar a escassez, sua mente se adapta e busca soluções criativas que antes poderiam ter permanecido ocultas. A riqueza de ideias que emerge dessa prática revela a infinidade de possibilidades que residem dentro de você e evidencia como a criatividade pode prosperar em ambientes que, à primeira vista, parecem restritivos. Ao integrar essa prática de limitações criativas em sua rotina, você começa a cultivar uma mentalidade que vê desafios como oportunidades.
Essa nova perspectiva não apenas enriquece sua própria prática, mas também serve como um convite àqueles ao seu redor para explorar as profundezas de suas capacidades criativas. Assim, a escassez se transforma em um aliado no processo de inovação, permitindo que você transcenda as barreiras do pensamento convencional e abra novos horizontes para a expressão criativa. E antes de encerrar, eu gostaria de ressaltar que tenho alguns e-books disponíveis que podem ser exatamente o que você precisa para dar um impulso na sua vida. Eles estão ao seu alcance e podem fazer toda a diferença. O link está na descrição. Fique à vontade para dar uma conferida. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever e deixar sua curtida. Isso ajuda o canal a continuar e você fica por dentro dos próximos vídeos.